Bom dia, irmãos. Hoje nós estaremos estudando a lição 5 da nossa revista Compromisso, e o nosso tema principal é o início da visão. E o que nós precisamos tirar dessa lição? Ela vem nos trazendo um texto de Apocalipse 4, é onde começa o estudo. Apocalipse 4, que tem o objetivo de transmitir a visão do céu e da glória de Deus sendo exaltado. Nessa visão, a igreja, as igrejas conhecem uma ideia, uma visão da realidade. Ela é apenas uma parte da realidade que ela traz. Mesmo parecendo que as forças do mal são incontestáveis, Deus reina soberano. O mundo tem as suas vicissitudes, tem as suas formas, os seus caminhos, mas sobre tudo está o nosso Deus, reinando soberano. Deus mostrou isso para João, e a nossa lição de hoje vai nos mostrar de que maneira que ele chamou João e colocou diante de toda essa história. Ele mostra para o João que o céu tem revelado para os salvos, e de que maneira essa revelação vai acontecendo. Quando nós falamos no reino de Deus, e nós também lembramos a justiça de Deus, o que nós queremos dizer? Nós queremos mostrar exatamente o que acabamos de aprender, lendo o Apocalipse durante a semana. Os irmãos que fizeram a leitura, alguns já fizeram a leitura toda, porque aqui só nesse momento nós não teremos como passar toda essa leitura para os irmãos, mas nós vamos procurar fazer o melhor. O apóstolo, ele mesmo registra. Ele vai registrar o que foi que ele estava vendo, o que ele foi convidado a ver. E ele subiu e foi ter essa visão norteadora que Deus o apresentou. E lá no livro do Apocalipse, que é um livro que apresenta muitas figuras e símbolos, e isso tudo para demonstrar a grandeza da glória divina, ele vai mostrar exatamente, o apóstolo vai descrevendo exatamente o que ele está vendo. No primeiro ponto, a razão da revelação. Em Apocalipse 4, verso 1, João viu uma porta aberta no céu. Em Apocalipse 4, 1. O Senhor Jesus é quem convidou João para contemplar tudo isso. E ele estava ali diante da majestade do reino de Deus. Jesus revela os fatos que aconteceram ali nos céus, mostrando ponto a ponto o que estava ali para ser mostrado, o que João haveria de ver. E João realmente escreveu. O Apocalipse, ele, com todas as suas figuras e seus símbolos, ele vai demonstrando toda essa grandeza. E a razão da revelação, nós encontramos o Senhor Jesus convidando João, e depois o João percebendo todas as coisas que estavam diante de si e escrevendo tudo no livro.
como foi da vida das igrejas, das 7 igrejas da Ásia Menor, ocorreu também agora na igreja, através dos escritos de João. O Senhor estará sempre com suas portas abertas em favor de sua igreja e de seus servos. O céu aberto não apenas libera os acontecimentos, não apenas derrama sobre nós os fatos. A porta aberta, que é o céu, também representa Jesus, que é a porta que conduz para a salvação. Jesus está ali diante da porta. A voz, como de uma trombeta, de que João fala no texto que nós lemos durante a semana, é a voz do Senhor Deus, que se dirige para João e é forte como o som de uma trombeta. A magnificência da majestade divina em Apocalipse 4, 2 e 3. Quando é conduzido até a porta, João, ele viu o trono do céu. Ele viu tudo como alguém assentado sobre o trono. Com efeito, João contemplava a Deus em seu trono celestial, mostrando todo o esplendor, todo o seu esplendor, com o brilho das pedras preciosas, e vai descrevendo aquelas pedras todas que vão simbolizando a glória de Deus e que está ocorrendo lá no trono. Os relâmpagos, os trovões diante dele, e ali as 7 tochas. O trono de Deus nos céus. Verso 4, 4, versículo 2. O trono é um lugar de honra, é um lugar onde só ficam as autoridades. E no caso, era autoridade e julgamento. O trono é o símbolo da sabedoria inabalável de Deus. Significa majestade e glória e poder divino. E quando João vai citando outras aparições ali no texto, João ele olha para o trono e ele vai escrever. Ele vai escrever sobre o brilho de pedras preciosas. Ele diz que aquele trono era como um brilho de pedras preciosas. Em outra parte, ele vai dizer que parece um mar de vidro. Ele era semelhante, tinha um aspecto e as pedras eram como jaspe, que a pedra jaspe é a mais pura que existe. É uma pedra sem poluição, não tem poluição, ela é translúcida. É a mais preciosa de todas. E a pedra de sardônio, a pedra de jaspe é uma pedra branca, descreve a santidade de Deus. E a sardônio é vermelha, que vai simbolizar o julgamento de Deus. Do jeito que Deus é santo, ele com toda a sua santidade é que ele vai julgar. Deus não deixa de ser misericordioso para conosco, mas também ele não encobre os nossos pecados para que nós continuemos pecando. A Bíblia é clara quando ela nos fala, quando ela nos mostra que, além dessas pedras, ela diz ao redor do trono, ele coloca ao redor do trono o arco-íris, semelhante ao aspecto de uma esmeralda. Quando nós temos muitas coisas que nós falamos sobre o arco-íris, né? Sempre assim, a gente olha para o céu antes da chuva, ou às vezes depois da chuva, aparece o arco-íris.
E nós sempre dizemos uma série de coisas, e as pessoas dizem tudo sobre o arco-íris. Mas a lição de hoje nos mostra uma coisa muito interessante. Diz que o arco-íris é o símbolo da graça e da misericórdia de Deus. O arco-íris é o símbolo da graça e da misericórdia de Deus. A revelação da santidade, transparência, relevância, reverência divina ao Senhor. É Apocalipse já o 4, no verso 4 ao 8. O trono de Deus é também um trono de juízo. Nós falamos da graça e vamos falar agora do juízo. O relâmpago, as vozes, o trovão são evidências do juízo e da ira divina. Como seria essa ira divina? Deus é amor. Como que de repente nós estamos falando sobre a ira divina? A graça vem antes do juízo. Tudo é antes do juízo. Na primeira vinda de Cristo, Jesus veio em graça. E na segunda, ele virá em juízo. Ele veio em graça, ele nos mostrou o caminho, a verdade e a vida. Ele nos orientou de tudo que deveríamos saber para herdarmos a vida eterna. E ele voltou para os céus, e agora ele volta, mas ele vem como juiz. Ele não vem mais aquele Jesus andando nas praias do Mar da Galileia, ensinando, orientando os seus discípulos, mostrando a eles como orar, dizendo coisas indeléveis a eles. Foi assim que ele veio. E o mundo não o aceitou. Ele foi rejeitado. Mas aqueles que aceitaram, aqueles que não rejeitaram, estarão ali também, naquele momento em que ele voltará, na sua segunda vinda, como juízo. Não para julgar os que estão com ele, mas aqueles que ainda duvidaram da sua palavra. O trono de Deus é um trono de santidade, relevância e transparência, representado pelo mar de vidro. Lembra que nós falamos anteriormente como o mar de vidros? O mar de vidro, ou seja, o trono de Deus, transparente como vidro, onde não há nenhuma mancha, onde não há nenhuma dúvida, é limpo, puro. No céu não entra nada contaminado. No céu todas as coisas a entrarem serão puras. Para contemplar a majestade do Senhor, é necessário que nós estejamos reverentes, que nós aprendamos a ficar reverentes em espírito, para termos a glória de Deus. E para tê-lo em nossas vidas, também precisamos viver da mesma forma. Às vezes nós pensamos assim, mas é humano, o humano erra e tal. Aí nós vamos parar um pouco para refletir em cima desse humano erra. Até que ponto ele erra? E até que ponto Deus o estará perdoando e deixando continuar? De maneira nenhuma. Se ele vem a Deus e pede remissão pelos seus pecados, ele será perdoado, mas não terá mais que continuar fazendo o mesmo por aí. Lembra de toda a história da vida de Jesus? Quando ele encontrava alguém que perdoava alguém, ele dizia, vá e não peques mais. Vá e não peques mais. Todos os encontros dele com pessoas pecadoras, arrependidas e sendo dignas desse arrependimento, ele perdoava os pecados. Mas ele dizia, não peques mais. Nós precisamos ter a nossa vida pura. Nós precisamos estar vivendo no lugar em que o trono da nossa vida
seja como um mar de vidro, transparente. Nós não podemos ter um pecadinho guardado lá no fundo. Eu sou uma pessoa, eu sou servo de Deus, eu estou aqui tudo, mas de vez em quando eu tenho minhas caídas, eu faço isso e faço aquilo. Quando eu era criança, eu conheci um irmão, aqui mesmo na cidade de Porto Velho, que ele era um excelente pregador do Evangelho. E era um homem muito bom. Ele estava sempre da igreja, nos cultos. Mas, de repente, ele teve uma recaída. Se assim a gente vai comparar, eu não sei se nós podemos chamar isso de uma recaída, mas, de repente, ele começou a beber, ou voltou a beber, coisa que ele tinha feito no passado. E quando ele estava muito embriagado, ele ficava ali no centro da cidade com uma Bíblia e ele pregava o Evangelho. Ele abria a Bíblia e pregava e descia as ruas ali da Avenida 7 de Setembro gritando e pregando o Evangelho muito bêbado. E nessa mesma situação ele ficou por muito tempo. E depois ele voltou para a igreja. Ele voltou para a igreja, ele se arrependeu de tudo aquilo e se tornou, e voltou a ser o que era antes, de repente. E aquele irmão, um dia, ele estava aqui nas viagens, nós fazíamos muita viagem aqui para o interior, todos nós fazíamos. E ele estava indo com a sua esposa, de carona, num caminhão cheio de carga. E ele estava indo, eu acho que era para Ji-Paraná, ia para algum lugar, pregar o Evangelho, e o caminhão tombou. E ele e a esposa ficaram embaixo daquela carga toda e foram esmagados ali, naquele momento. Aí nós ficamos a pensar naquele irmão e lembrar que Deus lhe deu aquela segunda chance. Lhe deu a chance de se arrepender daquelas bebedeiras todas, voltar ao Evangelho, colocar sua vida naquele mar de vidro, como diz a nossa lição de hoje, e depois ele partiu. Ele partiu e nós podemos dizer que ele partiu para a glória. Ele estava numa missão evangelística, coisa que ele fazia todos os finais de semana. 7 Espíritos de Deus, lá no verso 4, 5, fala nos 7 Espíritos. O número 7 aplica-se ao Espírito Santo para indicar que seu poder e sua autoridade são totais. O número 7, ele é indivisível, né? Até porque ele é um número ímpar. E eu não sei porque em toda a minha vida eu sempre gostei do número 7. Talvez eu tenha sido influenciada por essas leituras. Mas eu amo o número 7. E aqui a nossa missão hoje, ela nos contempla com isso. Aí a Bíblia Shed, ela mostra lá em Isaías 11, 2 e 3. Isaías 11, 12 e 3, eu não vou procurar aqui, porque não, nosso tempo talvez não dê. Mas eu vou ler para os irmãos. Isaías 11, Isaías 11, verso 2 e 3. Nós vemos aqui na leitura da Bíblia Shed. Marcos 2 e 3. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleita-te no temor do Senhor, não julgará segundo a sua vista, a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Nós lemos em
Nós lemos aqui em Isaías. Lemos esse texto de Isaías 11, 2 e 3. E o comentário, aqui tem um comentário muito bom. Se você pegar a Bíblia Shed, você vai ler o comentário de 11 a 3. Descreve o mestre rei, o Messias. Esse Messias resumirá a si mesmo as melhores qualidades dos grandes homens de Israel. Esse é do verso 11, 1. Aí vai falar sobre o trono de Jessé. E no verso 2 vai falar sobre o Espírito do Senhor sendo derramado sobre os povos. Como é derramado é sobre os povos. É o que ocorreu. Mas vamos proceder, continuar na nossa lição, porque nós já estamos chegando ao ponto final. Nesse livro de Apocalipse, com todas as suas figuras e seus símbolos. E continua. Vai falar sobre os 4 seres viventes. Os 4 seres viventes de que fala João lá no seu livro. Primeiro, as 7 tochas. As 7 tochas. Agora os 4 seres viventes. No verso 4, 6 e 8, semelhante à descrição do profeta Ezequiel, ao escrever o texto de Ezequiel 1, de 5 a 6. Teus olhos que mostram que podem ver muito além do que os nossos pensamentos, os olhos. E Arthur Blomfield, ele faz um comentário acerca disso. Ele tinha olhos nas asas, tinha olhos nas 7 asas, que é a demonstração de seres celestiais, que se move com extrema rapidez. E para ele, esses 4 seres viventes são os 4 evangelhos. Porém, a ideia desses símbolos, que é aceito dos 4 seres viventes que aparecem, tem o seguinte significado. O leão representa a realeza. O novilho, em Ezequiel, o boi, animal conhecido pela sua força, mas também pela sua submissão. O homem é o símbolo da inteligência e conhecimento. E a águia é o símbolo da rapidez e precisão na sua visão. Precisão na visão. O reconhecimento da grandeza de Deus. Esse texto aqui de Apocalipse 4, de 9 a 11, vai falar sobre os 24 anciãos e os seres angelicais. Eles são os que vão oferecer a taça do incenso, que são as orações dos santos, as orações feitas. E essa é uma função dos anjos. Como função dos anjos, então, o simbolismo dos anciãos é dos anjos do Senhor. Diante disso, conclui-se que 24 anciãos são seres angelicais. Eles são seres angelicais. E eles estão diante do Senhor servindo. Quanto à referência a 24 anciãos, o número é de cifra completa, que sugere 12 patriarcas. São os patriarcas, são as 12 tribos de Israel. E 12 é a simbolização dos salvos de todos os tempos.
Então, os números, os primeiros 12, os 12 são 12 patriarcas, e os outros 12 são os 12 apóstolos, que vão simbolizando as pessoas de todos os tempos, os salvos, os que servem a Deus em todos os tempos. As vestes brancas vão representar a santidade e a pureza dos fiéis. As coroas de ouro representam os governantes humanos, os governos. E ao final da lição, a gente vai ver que essas coroas de ouro são depostas aos pés do trono da glória, significando que esses governos da terra, as grandezas que nós achamos em algumas pessoas aqui, elas não vão servir lá diante da majestade divina. Todos nós estaremos ali, todos deveremos proclamar a natureza daquele que está no trono, principalmente a sua santidade. Santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que é, que era, que é e que há de vir. Apocalipse 4, 8 e 9. Com essas palavras, glorificavam, honravam e davam ações de graças ao Deus. Nós não temos nada mais o que fazer frente a todo esse estudo. O que nós precisamos é lembrar que Santo, Santo é o Senhor. Depositarmos, não as nossas coroas de ouro que nós não temos, mas depositarmos os nossos corações diante do seu trono, diante dele, do trono da graça de Deus, pedindo em misericórdia para que a nossa vida seja guardada por ele. A nossa lição, caminhando já para o final, fala: os impérios se levantam e desaparecem, mas Deus permanece para sempre. O louvor nos céus também celebram a obra realizada por Jesus, o Cordeiro de Deus. Os salvos por Cristo também devem louvá-lo. O fato é que Jesus o consumado, após Jesus ter consumado a salvação, a nossa salvação, o nosso lugar é estarmos sempre diante dele em ação de graças. O Criador entregou ao Redentor toda a autoridade no céu e na terra. Os que seguem jamais passarão despercebidos do seu amor e cuidado. A visão do trono nos leva à conclusão de que deveremos viver em celebração, adorando ao Senhor. Os 4 seres viventes, os 24 anciãos, prestam homenagem, honras, louvores ao Deus que está no trono. A atividade celestial tem o sentido de receber a majestade e a autoridade e reconhecer o poder de Deus em nossas vidas. O Senhor precisa ser reconhecido como nosso Deus. Nós precisamos reconhecê-lo como Deus que está no trono, como Deus presente também em nossas vidas. Os crentes precisam estar prontos para adorá-lo, declarando sua majestade diante de todas as nações. Que todos nós possamos meditar um pouco durante o restante do dia de hoje na majestade de Deus e da nossa necessidade de estarmos diante dele louvando, engrandecendo o seu nome.